Êxodo, capítulo 1, a partir do versículo 8, diz assim: Entre mentes, se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecia José. José já havia morrido, as décadas passaram, o tempo passou, levanta um outro reinado, um outro faraó, não conhecia José, e ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, e seja o caso que, vindo guerra, se ajunte contra os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras, para os afligirem com cargas. E os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros, Pitom e Ramsés. Mas quanto mais eles eram afligidos, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel, e lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania os serviam. Versículo 15: O rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra Puá, dizendo: quando servirdes de parteira às hebreias, examinai, se for homem, mata-o, mas se for mulher, menina, que viva. Antes deixaram viver os meninos, ao invés de matar os meninos, elas deixavam viver. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhe disse: por que vocês fizeram isso e deixaram os meninos viver? Responderam as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, elas são vigorosas, e antes que lhes chegue a parteira, já deram à luz a seus filhos. E Deus fez bem as parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, Deus lhes constituiu família. Então ordenou o Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os meninos que nascerem dos hebreus, lancem no Nilo, mas a todas as filhas deixem viver. Eu quis ler essa parte inicial do texto para vocês entenderem o tamanho da aflição das mães hebreias, ou judias, ou israelitas. Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. Apesar de tudo aquilo, a vida continuava. Apesar de toda a opressão que o Egito infligia ao povo de Israel, os homens e as mulheres se conheciam, se apaixonavam, sonhavam, apesar de tudo aquilo, e constituíam família. Ele casou-se com uma descendente da família de Levi, e a mulher concebeu, engravidou e deu à luz um filho. Ok, agora eu quero ler para vocês, eu achei esse texto muito forte, muito glorioso, para falar exatamente nesse ambiente aqui de mulheres, que vocês vão entender exatamente o que é que Joquebede passou. Estou me lembrando agora de quando fiquei grávida pela terceira vez, há 80 anos atrás. Isso é, tinha passado por todo o processo e já estavam na terra prometida. E ela disse: a essa altura, naquela época, já tínhamos uma filha e um filho, Miriam e Arão. Os tempos eram muito difíceis.
Faraó começava a apertar o cerco contra nós. Não valia a pena colocar mais filho no mundo. O que as mulheres dizem hoje? Anrão e eu evitávamos o relacionamento físico sexual naqueles dias, com medo de que eu engravidasse. Mas houve um lapso e fiquei esperando um bebê. Orávamos diariamente para que fosse uma menina, porque se nascesse menino, ia ser morto, lançado no rio. Orávamos diariamente para que fosse uma menina, porque Faraó havia ordenado a matança pura e simples de qualquer criança do sexo masculino nascida entre os hebreus. Era uma questão de segurança nacional, justificava o rei do Egito. Achamos por bem esconder a gravidez. Então passei a usar roupas ainda mais largas. De vez em quando, uma comadre me dizia que eu estava engordando, e eu concordava para não aumentar o assunto. O parto foi bem discreto. Meu marido mesmo cuidou de mim. Não era a menina que havíamos pedido insistentemente a Deus. Imagina uma mulher passar 9 meses de gravidez, clamando para que fosse uma menina, com medo de que nascesse um menino e que seu filho fosse morto, ou fosse tomado dela. Não era a menina que havíamos pedido insistentemente a Deus. Todos nós entreolhamos, aceitamos e assumimos a situação. Como ninguém sabia da minha gravidez, resolvemos ocultar também a própria criança. Escondemos a criança. A tarefa não foi fácil. As fraldas eram lavadas e estendidas dentro de casa, para não chamar a atenção das pessoas e, consequentemente, dos soldados. Que loucura. Acho que nenhum recém-nascido tomou tanto mel quanto o nosso filho. Mal ele começava a chorar, Miriam pingava mel na boca dele. Se insistisse no choro, a família inteira começava a cantar louvores a Deus, para apagar, para abafar o choro do menino. E ficamos conhecidos como a família que cantava louvores a Deus, os escravos que louvavam. Não podendo escondê-lo por mais tempo, calafetamos com betume e piche um pequeno cesto de junco, e nele colocamos o menino, agora com 3 meses de idade. Eu mesma levei o cestinho e o coloquei à beira do rio Nilo, nas proximidades do sítio onde a filha de Faraó costumava tomar banho. Era um lugar mais ou menos seguro, longe da correnteza, a salvo dos crocodilos, da famosa tilápia nilótica, que chegava a pesar 90 quilos, a salvo também do peixe elétrico, que é capaz de produzir uma descarga entre 300 e 400 volts. Meu medo maior era de um tipo de cobra venenosa chamada Naja Hayé, muito comum no Egito. Mas todo o nosso plano foi preparado na presença e na dependência de Deus, com muita oração. Desde o nascimento do menino, tive o pressentimento de que ele era formoso também aos olhos de Deus. Coração de mãe não engana. Pediram uma gravidez inteira, uma menina, por causa de toda aquela opressão, para não ser mais um menino sendo tomado e jogado para crocodilo. Veio o menino, formoso, forte,
e no coração dela um sentimento muito forte de que Deus tinha um plano especial para a vida daquele filho. Voltei para casa e deixei minha filha Miriam nas proximidades do lugar onde o menino ficara. Deus fez infinitamente mais do que tudo que nós pedimos e pensamos. O plano deu certo. A filha de Faraó desceu ao rio e logo viu o estranho cestinho. Curiosa, ela mesma o tomou e abriu. Meu filho chorava, estava molhado de xixi, com fome e sem as gotinhas de mel que Miriam sempre pingava. E a princesa se ligou imediatamente a ele. Deus trabalha quando você não pode fazer, Ele faz. A princesa era uma das 60 filhas de Ramsés II e se chamava Merris, ou Ramsés II, e o nome da princesa era Merris. A jovem logo percebeu que o menino era filho do hebreu e o adotou. Deus encheu o coração daquela moça de amor por aquele menino, ela ficou apaixonada por ele e ela o adotou. Neste momento, minha filha Miriam, como eu orientei, entrou em cena e se ofereceu para chamar uma mulher hebreia para amamentar a criança até o desmame. A princesa deu o seu consentimento. Afinal, o garoto estava morto de fome e chorava sem parar. Minutos depois, lá estava eu, com meu próprio filho ao seio, sem que Merris soubesse que eu era a mãe dele. Por ironia da história, até recebi salário para cuidar do meu menino. A filha de Faraó deu-lhe o nome de Moisés, que significa salvo das águas. Só então percebi que nossas orações devem ser flexíveis e inteiramente sujeitas à sabedoria de Deus. Felizmente, o Senhor não ouviu ao pé da letra quando pedimos que viesse uma menina no lugar de um menino. Agora lá na frente, 80 anos depois, em que eles já estão de posse das bênçãos, agora entraram para a terra prometida, ela para no meio disso tudo, e ela louvando a Deus: muito obrigado, eu te pedia com medo, eu te pedi uma menina, mas o Senhor quis mandar o libertador do seu povo. Quais lições podemos aprender? Primeira, confie em Deus em tempos difíceis. Ele é Senhor de todas as coisas. Ele é soberano. Ele está sentado no alto e sublime trono. Ele conduz todas as coisas. Nenhuma foge ao seu controle. O escritor aos Hebreus diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele dá galardão, que Ele dá bênção para aqueles que o buscam. Hebreus 11, 1 e o 6. Segunda verdade, e eu terei que resumir minha fala: devemos desenvolver a estratégia para não sermos derrotados pelo caos. Nós não podemos ser tomados pelo vitimismo. Todas as demais mães de Israel perderam seus filhos. Todo menino que nascia era uma angústia.
Porque a hora que os soldados descobriam, arrancavam do colo da mãe, do seio da mãe, a criança e jogavam no Nilo. Mas Joquebede ousou fazer diferente. Ela não aceitou perder seu filho para Faraó. Faraó, para nós, significa, para a igreja, significa o diabo. O Egito significa o mundo. Portanto, creia, fica firme, confia no Senhor e desenvolva as estratégias para não ser derrotada pelo caos. Não é porque o mal está acontecendo na casa do vizinho que vai acontecer na sua casa. Não é porque hoje as crianças são forçadas a menino virar menina e menina virar um menino, que com os seus será assim, com os nossos será assim. Não, não é porque o mundo está entrando e causando coisas terríveis, levando para as drogas, para a destruição, para a prostituição, para coisas tão terríveis. Não, os nossos são para a glória de Deus, para o louvor do Eterno. Entregue nas mãos de Deus aquilo que você não pode mais manter pela sua força. Quando eles crescem, eles tomam asas. Antigamente, quando estava no colo, as mães queriam que crescesse, não era? Quando eles crescem, elas falam assim: ai meu Deus, se tivesse pequeno, agora eu não tenho mais controle sobre ele. Você não tem controle? Deixa nas mãos daquele que é Senhor de todas as coisas, que controla todas as coisas. Quem aqui em algum momento da vida consagrou, dedicou os filhos ao Senhor? Então eles são do Senhor, e Deus não falha na sua palavra. Deixar Deus cuidar daquilo que é mais precioso para nós é difícil, mas é necessário. Nós precisamos fazer isso. Certa vez Jesus estava no barco com os discípulos. Veio uma tempestade forte, ondas bravias, e o barco começou a afundar, e Jesus dormindo. Ele estava muito cansado. Os discípulos foram, acordaram ele: o Senhor não se importa que a gente pereça? E Jesus ordenou ao mar, e tudo se acalmou. Deus não quer que você pereça. Deus não quer que a sua família pereça. Glória a Deus. Joquebede não sabia naquele momento, naquele tempo, qual era o propósito de Deus para seu filho, mas ela sabia que podia confiar em Deus. Aprenda a confiar, aprenda a descansar. E quando nós começamos a desenvolver a oração de louvor a Deus, crendo lá na frente, na vitória, as coisas começam a entrar no eixo. É sinal de que nós aprendemos a descansar, que nós confiamos na grandeza e misericórdia e graça do Senhor. E aí nós já começamos em fé a fazer com que as coisas comecem a acontecer, porque ao invés de chorar e de lamentar, a gente começa a louvar em fé pela vitória obtida. Costumamos ensinar que quem não tem uma casa e quer uma casa, faça a imagem de uma casa e comece a agradecer, comece a visualizar a casa. Quem quer um carro, pela mesma forma. Quem quer um emprego, uma profissão, pela mesma forma. Quem quer a universidade, pela mesma forma. E se você quer os filhos da presença do Senhor, comece a imaginá-los servindo a Deus, adorando a Deus, glorificando a Deus, dando graças a Deus, andando na presença do Senhor. Podemos usar as nossas habilidades para o bem da nossa família. Amém? Ela tinha habilidade? Sim ou não? Com a habilidade que ela tinha, ela fez um barquinho. Impermeabilizou para não entrar água. Foi criativa. Seja criativa, não seja uma mãe passiva. Entenda isso. Passividade não honra a Deus. Passividade dá ao diabo o direito de agir e tentar tomar e roubar aquilo que nos pertence. Seja uma mãe forte, determinada,
firme. Os filhos estão pequenos, você tem que saber quem são as pessoas, as crianças e os adultos com quem ele se relaciona. E você precisa proteger no sentido de afastar dos seus filhos aqueles que não vão contribuir para o crescimento e desenvolvimento deles, para que eles sejam homens e mulheres de Deus amanhã. Quem faz isso? É você, uma mulher forte. Não podendo mais escondê-lo, ela toma iniciativa, ela faz. E ela em fé, ela acredita que Deus vai agir. Preste atenção. Primeiro, ela não recebeu um profeta na casa dela para falar para ela fazer um barquinho. Não tinha nenhum texto escrito, um texto bíblico falando isso para ela. Mas ela foi criativa, ela agiu em fé. A fé é a certeza de que Deus vai entrar na causa. Louvado seja Deus. Então, quando nós damos passos em fé, creia e descanse na certeza de que Deus vem de lá para cá e toma a nossa causa. A parte dela ela fez, e agora ela começa a ver Deus fazer. E por ironia, aquele que era perseguido para ser morto se tornou neto de Faraó. Só Deus faz isso. E uma mãe que tinha que sufocar o choro do filho, agora recebe salário para amamentá-lo. Aquilo que hoje é a sua maior dor, amanhã será o seu troféu. Eu acredito que ela pegava aquele menino e saía toda cheia. Põe um salto, né? Para levantar, né? Põe um salto assim, saía. Ó, lá no bairro, ó. De um lado para o outro. Ei, comadre! Mostrando a sua bênção, mostrando o seu filho. Dê um glória a Deus aí, vai. Joquebede andava com os olhos na promessa. E Deus tinha prometido a Abraão que a sua descendência ia ao Egito, mas ia sair do Egito e ia para a terra prometida. Então ela tirou os olhos de toda aflição e ela colocava os olhos na terra prometida. Ela colocava os olhos, ela mantinha os olhos na esperança. Ela não abriu mão da esperança. Quantas vezes ela foi tentada a murmurar, quantas vezes ela foi tentada a acreditar que ia morrer no Egito. Certamente muitas vezes, como eu e você hoje somos, diante de tantas adversidades que a gente enfrenta. No entanto, ela não abriu mão da esperança. Aleluia! Haja e espere. Deus vai honrar a sua fé. Eu narrei aqui uma história imaginária, como se fosse Joquebede que escreveu o texto. Mas eu quero dizer que você terá o seu próprio texto para contar de vitória. Você vai abraçar a sua vitória. 7 coisas para orar pelos seus filhos. Que nada os impeçam de achegarem-se a Jesus. Ore por isso. Meu Deus, que nada seja impedimento para os meus filhos se achegarem ao Senhor. Ore por isso todo dia. Amém? Não, que nada embarace meus filhos de chegar ao Senhor. Segundo motivo, que eles respondam com fé ao chamado de Jesus. Amém? Terceiro motivo de oração, que eles experimentem a santificação através da obra transformadora do Espírito Santo e desejem cada vez mais cumprir os grandes mandamentos de Deus. 4, que eles não se unam de um modo desigual no relacionamento íntimo, especialmente no casamento. Então, que eles não façam aliança com o jugo desigual, com ímpios, que eles não se aproximem, que eles não se casem, que eles não se envolvam com ímpios. Quando é a hora de orar? É agora, enquanto estão pequenos. Enquanto estão pequenos e depois que crescem, continue orando por isso. 5, que os pensamentos dos meus filhos sejam puros, ore por isso. 6, que seus corações sejam movidos para doar generosamente a obra do Senhor. 7, que quando for o momento certo, eles irão. Porque tem hora, águia, olha para mim, águia. O que a águia faz com o filhote que já está na hora de sair do ninho? Ela pega
leva lá mais alto, solta, e ele nunca voou. E vai caindo, ela vem cá, pega de novo, leva lá em cima de novo, e depois solta, e ele e agora vai ter a sua vida. Ore por isso, para você estar preparado para o momento dos seus filhos irem. Toda mãe quer filho pertinho, quer ou não quer? Mas tem que estar preparado para eles irem, para eles tocarem a vida deles. Até porque, quando o pai e mãe tenta manter o tempo todo debaixo do braço, às vezes impede que eles sejam independentes, e eles ficam dependentes dos pais a vida toda. Ok? Vou falar agora de uma mulher muito fera. Já falei sobre ela e repito: Susannah Wesley. Que mulher! Veja algumas pepitas de ouro sobre ela. Ela mantinha um horário rigoroso em seu lar, e era disciplinada e metódica na direção de suas atividades diárias. Então preste atenção. Quem quer ter filho bem sucedido? Quem quer ter filho abençoado? A hora de você mais apertar são nos primeiros anos da vida deles. Só que as mães estão fazendo o quê? Entregando eles para o celular discipular. Porque se tiver com o celular na mão, se tiver com o celular na mão, não vai incomodar. Você quer que amanhã ele passe na universidade? Quem quer? Mas se você não ensiná-lo agora, desde pequeno, a ser disciplinado, como é que ele vai se disciplinar para estudar, para fazer prova, fazer vestibular depois? Outra coisa, se você cria ele solto, fazendo as vontades dele, quando chegar na adolescência, na hora de dizer não para muitas coisas, ele não vai ter força moral para dizer não. Porque tem que aprender a disciplina. É fácil? Não é. Os filhos de Susannah Wesley eram ensinados sobre a importância da confissão. Quando eles faziam algo errado e confessavam completamente, ela não os punia, mas os louvava por sua honestidade. Está pegando as dicas? Ela sempre recompensava a obediência. Quando era necessário disciplinar os filhos, ela era moderada e gentil, mas muito consistente. Ela nunca permitia ser manipulada pelo choro dos meninos. Barulho nunca era permitido em casa. Que bom que eu não era o marido dela. Porque barulhento igual eu sou. Susannah não permitia que seus filhos saíssem de casa sem a sua permissão. Exercícios religiosos eram dados às crianças de manhã e de noite. Todos eram ensinados a orar em alta voz. E a oração do Senhor, a oração do Pai Nosso, era repetida a cada manhã e a cada noite. Uau! Os meninos aprendem a amar o Senhor ou não aprendem? As crianças liam altas escrituras todas as noites. Os filhos mais velhos liam para os mais jovens, e grande parte da noite era gasta cantando. E orações com toda a família eram realizadas todas as manhãs. Preste atenção no que eu quero te dizer. Talvez você, quando me ouviu falar sobre Susannah Wesley, talvez você diga assim: meu Deus, eu devia ter ouvido isso muito antes. Meus filhos já cresceram, já estão criados, ou estão adolescentes, já não querem mais me ouvir. Mas eu quero te lembrar de Joquebede. Joquebede, ela teve um filho na pior época para ter, mas ela confiou em Deus. Vivemos tempos difíceis que as mulheres estão com medo de ter filhos, sem saber como será o amanhã.
Mas eu te digo que o amanhã de uma serva de Deus será um amanhã glorioso. Os filhos das servas de Deus serão abençoados, serão ministros da graça de Deus, independente da carreira em que Deus os chamar para trabalhar e para atuar. Eles serão luz nas trevas, em nome de Jesus. Não tenha medo. Nunca foi fácil. Juntamente com a luta, Deus te dá a provisão, Deus te dá o livramento, Deus manifesta a sua glória. Nada surpreende Deus. Tempos difíceis exigem uma mãe de oração, uma mãe de fé, uma mãe ousada. Por isso o tema: mães de joelhos, filhos de pé. Talvez você diga: ah, mas os meus estão distantes do caminho. Se tiver uma mãe de joelho, eles vão voltar para o caminho. Conta-se a história da mãe de Agostinho de Hipona. Ela orou 30 anos pela conversão do filho. E o filho era devasso, prostituto, festeiro, bagunceiro. Ela orou 30 anos sem parar de orar. E ele se converteu ao Senhor. E quando chegou a hora, ele veio com tanta paixão para a presença de Deus, com tanta decisão, com tanta santidade, que ele logo foi para as praças pregar o evangelho. As prostitutas com que eles se relacionavam viram ele na praça pregando, e elas foram para o outro lado e começaram: olha lá, quem está pregando, olha quem, em quem? Ele gritou de lá assim: aquele que vocês conheceram morreu, agora é um novo homem. E ele se tornou um dos maiores teólogos, um dos maiores pais da igreja. Guarde que eu vou te falar: o mais perdido hoje pode ser o mais santo amanhã, e será em nome de Jesus. O mais rebelde hoje pode ser o mais obediente amanhã. O mais gelado e mais distante pode ser e será, em nome de Jesus, o mais apaixonado pelo Senhor amanhã. Não duvide do poder de Deus. Mãe, quem gerou é você, quem pariu é você, quem gerou no coração é você. Então você não pode desistir. E o negócio de Deus é exatamente com esse povo indesistível, com mulheres que creem, que não deixam de crer, que não param de crer, ainda que o mundo e o diabo traga notícias ruins, você fica firme, crendo, porque a última palavra vem da boca de Deus. Quem crê nessa palavra? Então repita comigo: meu Pai, meus filhos são para o teu louvor, para a tua glória. Eu não gerei filhos para perdição. Eu não gerei filhos para o inferno, para o diabo, para o mundo. Eu gerei e consagrei os meus filhos para a tua honra e para a tua glória. A semelhança de Joquebede, o Egito, o Nilo, Faraó, o mundo, o diabo não destruirá a minha herança, em nome de Jesus. E tudo que eu tenho que fazer, tudo que eu tiver que fazer para mantê-los no teu altar, eu farei o que for a minha parte para educá-los, para ensiná-los, para sustentá-los, para corrigi-los, para discipliná-los,
para que eles sejam homens e mulheres de caráter, o caráter de Jesus na vida deles. Eu declaro, mais uma vez, em alto e bom som, meus filhos, fala o nome deles aí, Radassa e Lucas, meus filhos são para a tua glória e para o teu louvor, e entre eles e Satanás está o sangue de Jesus. Hoje, o que é motivo de meu choro, da minha preocupação e às vezes de angústia e de dor, será transformado amanhã no meu troféu, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.